1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 a 33. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O tema é tudo para a glória de Deus. Nós não vamos estudar especificamente esse texto, né? Acredito que ele tem muito a ver com a ideia de que não devemos buscar o nosso interesse, mas promover a glória de Deus, que é o verso 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Podemos já deixar guardado o versículo. 1 Coríntios, capítulo 10, 31, para a nossa leitura. Mas a lição, ela é muito oportuna, né? É um tema muito abrangente, é um tema que nós podemos, digamos assim, ficar muitos meses estudando, né? E é um tema muito agradável, porque fala do nosso Deus, fala do louvor ao nosso Deus, fala como nós devemos retribuir, né, a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a salvação, que nós devemos lembrar que nós devemos servir ao nosso Deus e dar glória somente a Deus. Então, na introdução aqui, começa com essas palavras latinas. Crente inteligente, né? Sabe grego, hebraico, latim, é de tudo, né? Então, viu? Que bênção. Ainda mais crente presbiteriano, né, pastor Dirceu? Aí que conhece mais coisas mesmo. Então, essa palavra só lhe deu glória, são palavras que significam glória a Deus somente. Glória somente a Deus, glória a Deus somente. Porque Deus é a fonte de todas as coisas, Deus é o centro de todas as coisas, Deus é digno de receber toda a glória. A mensagem que nós falamos há pouco, né, nos traz um pouco dessa ideia de Davi falando, quem sou eu, que tenho eu, que é eu, né? Meus dias se passam, hoje estou aqui, amanhã não estou mais. O que eu tenho, senão somente a ti, Senhor. E somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, aqui na introdução, o autor quis lembrar que foi esse o tema da reforma. Porque a igreja, ela tende a se desviar, se afastar. Nós somos muito idólatras, né? Diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Nós somos muito pecadores e começamos a nos afastar do verdadeiro culto e começamos a criar coisas, criar outros deuses. E principalmente aqui, falando dessa época da reforma, da Igreja Católica, eles começaram a trazer deuses como Maria. Maria nunca quis ser Deus, né? Quem ela era, né? A humildade de Maria, mas colocaram ela como Deus. Colocaram os papas, os líderes religiosos, como uma hierarquia, como se eles fossem superiores e não um irmão qualquer. Então aí a gente percebe que a reforma veio para isso, né? Para
quebrar essa glória humana e trazer de volta a glória a Deus. Aqui diz 4 pilares da reforma que trazem esse tema, glória a Deus. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Então, Escritura. Qual é o nosso conhecimento a respeito de Deus, das coisas de Deus, e como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos servir a Deus? Somente a Escritura. Somente a fé. Qual é o meio de salvação? Nós somos salvos pela fé porque nós cremos em Jesus. Somente a graça. A fonte da salvação é a graça, não as obras. Eu sou salvo pela graça, ou seja, eu não mereço essa salvação. Somente Cristo. A base da salvação é Cristo. Não é mais nenhuma outra coisa. Não há como adorar outra coisa, não é necessário fazer outra coisa senão se curvar e ter Jesus Cristo como base da nossa salvação. Então aí nós percebemos esse tema. Na introdução, trouxe essa ideia, fazendo com que a gente tenha esse propósito na vida e na história. Aqui diz que a própria história, desde a criação, a história, no se desenrolar do tempo, ela tem esse propósito, a glória de Deus. Então, nós podemos ver a glória de Deus e vamos ver isso aqui nos pontos 1 e 2 da nossa lição. E essa ideia, resgatar a verdade que nós devemos dar glória a Deus. Tudo para a glória de Deus deve ser o moto de nossa vida. Ok? Os irmãos querem completar algo ou vamos começar? Pode falar. Sim. No caso aqui, ele colocou só 4 pilares, né? Isso, porque o quinto seria a lição de hoje, né? Sola deu glória, né? É. Somente a glória, só deu. Isso. Faltou o quinto nesse sentido. É uma lição muito, muito importante para nós. Então vamos lá. Definindo glória. Olha, mas nós não sabemos já o que é glória? Na verdade, a lição falou, olha, muitas vezes a gente tem dificuldades com definições, porque a definição que nós temos, ela está mais baseada no humano, naquilo que nós percebemos. Por exemplo, defina pai. Às vezes a gente vai definir pai como um pai humano. Um pai que erra, um pai que ajuda, mas também tem as suas fragilidades. Mas quando fala defina um pai, defina Deus como pai, aí já muda, né? Então ele fez mais ou menos essa ideia de comparação aqui sobre glória. Quando se fala de glória, a gente lembra do Neymar, né? A gente lembra do mundo aí, dessas glórias que existem por aí, de pessoas importantes, né? De pessoas que são adoradas. Mas glória, no contexto do que Deus é muito superior. Por isso, então, é importante a gente começar pela definição aqui. A palavra, ali colocamos alguns sentidos, né? Olha, eu falei que a gente é chique, ó. No hebraico é kabod. Então, sentido de peso, esplendor. Glória, a palavra glória significa peso. No grego, doxa, que significa essa ideia de dignidade, de honra. E aí você vai lembrar, você já ouviu falar, né, de doxologia? É uma palavra, né? É dos hinos. Ou seja, doxologia são hinos e poemas que glorificam a Deus. Ou seja, que são feitos para honra e dignidade de Deus. O substantivo glória é semelhante à honra, mas é sobretudo a expressão que indica a manifestação
externa de seus atributos. Então, a ideia de glória como uma expressão, interessante que você, pela embalagem, você pode conhecer pouco, mas você identifica uma pessoa por aquilo que ela faz, ou seja, é aquilo que externamente ela faz. E aí você vai vendo os atributos daquela pessoa. Mais ou menos isso que ele está falando. A glória, ela é percebida pela manifestação externa dos atributos de Deus. A bondade, a justiça e até mesmo a atribuição ou a manifestação de Deus no universo, quando a sua glória é revelada. Os atributos de Deus irradiam sua glória. Eu posso ser conhecido, nossa, o pastor fez um bolo de laranja, estou com um bolo de laranja na cabeça, não sei porquê. Aí a pessoa vai falar, nossa, que bolo maravilhoso, né? Mas eu precisei da laranja, da farinha, da batedeira, do gás. Quantas coisas foram necessárias? A glória é minha? Eu tive parte ali. Mas sozinho não faria nada. E quando a gente vê dos atributos de Deus, Ele é o Criador. Do nada, Ele faz todas as coisas. E olha a diferença entre a glória de alguém que faz um bolo bem feito, de alguém que cria o universo. Você pode pegar o homem mais capacitado, o homem mais inteligente, olha aquela pessoa bateu o recorde mundial, não sei do quê. Aquela pessoa fez isso, construiu um foguete, foi à lua. Tá, mas que glória é essa comparada ao Criador do universo, da lua e tudo mais? Então a gente percebe, por fator externo, a glória de Deus é revelada. Ó Senhor, como és grandioso! Grandioso és o nosso Deus, grandioso é o Senhor. E aqui então nós percebemos que glorificar é a ação de reconhecimento dessa singularidade e majestade do nosso Deus. Repare que hoje em dia está tão fácil, né, de dar glória para as pessoas. Eu citei um nome aí agora há pouco, né? A gente percebe muitas vezes que a glória é dada, aquela coisa. Eu vou desmaiar se eu chegar perto do meu ator preferido, do meu cantor. Que glória é essa que nós damos para o humano? De repente você vê lá o Xingolim, tem 3 milhões de seguidores. Você fala, nunca ouvi falar do Xingolim? E o cara tem 3 milhões de seguidores. É glória dada, né? Agora, até hoje eu não entendi para que serve esse seguidor, né? Porque você clica lá em seguir, nunca mais vê a pessoa, nunca mais olha. Glória dada. Qualquer coisa que o sujeito fez, né? Eu não sei quantos viram essa história, eu entrei nessa história de rede social, de coisa, né? Não sei quantos viram uns absurdos que tem, né? A pessoa põe um pão em pé assim e o pão cai. Aí tá, primeiro dia do pão caindo até atingir 100 mil seguidores. Já viram essas coisas? É verdade. Aí você vê lá 5 mil, 10 mil seguidores, outro dia está com 30 mil seguidores, o pão caindo. Todo dia ele vai lá, põe o pão e filma o pão caindo. E tem lá alguém lá, daqui a pouco tem 1 milhão de seguidores, o pão caindo, né? Ó Jesus, que mundo vivemos. Que mundo vivemos. Então a gente percebe que a glória é diferente, né, a definição de glória. Como é grandioso o Senhor. Aqui nós temos o Salmo 19, citando aquilo que podemos ver dessa glória do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, né? De repente está escuro e começa, e nasce o sol e aquela beleza, e Deus continua cuidando de todas as coisas, os mares e tantas belezas da natureza, tudo criadas e ordenadas por Deus. Também nós temos
as leis físicas, a lei moral, os princípios de Deus. Em Salmo 19 mesmo, de 7 a 11, parece que muda de assunto e está falando de outra coisa. Não, aqui está também falando de uma beleza do Senhor, de uma coisa gloriosa, que é a lei do Senhor. Ela é perfeita. O testemunho do Senhor é reto, é fiel, dá sabedoria, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então ele fala, palavra perfeita é a palavra de Deus. Hoje a gente ouve tantas pessoas falarem coisas, até alguns sábios, outros não têm sabedoria alguma, mas as pessoas também acham bonito. Mas quando a gente vê a palavra de Deus, ou seja, segue a receita que vai dar certo, né? Está na palavra. Siga o Senhor. Aí ele fala no verso 9, temer ao Senhor. Ele fala sobre desejar, né? São mais desejáveis do que o ouro, porque é a lei, porque é a verdade. Devemos desejar em os guardar a grande recompensa. Então, tudo isso é glória para Deus. Glória para Deus. Em um momento aqui, a lição vai falar sobre a misericórdia de nós termos acesso a essas coisas. Isso é para a glória de Deus. Então, nós terminamos aqui esse primeiro ponto com um tópico que diz aqui, mas é nas ações das pessoas, na observância dos princípios e preceitos que emanam do próprio Deus, nas Escrituras, em harmonia com as palavras proferidas de reconhecimento e adoração, que a glorificação encontra a sua mais profunda e verdadeira expressão. É nas ações das pessoas que a glorificação encontra a sua mais profunda e verdadeira expressão. Os irmãos querem nos ajudar? Fique à vontade. Tirou a presença de Deus, né? Uhum. Tirou a liberdade. A queda foi um desastre, né? Desestruturou tudo, a natureza, toda a beleza de Deus, a própria criação sofre por causa da queda, do pecado. A Escritura é a única fonte de conhecimento. Então, quando a gente tem as Escrituras, a gente fica mais inteligente. Sim. A gente fica mais... não é qualquer coisa que a gente engole. Não é qualquer coisa que a gente aceita porque eu quero dizer assim, é tão bom, é tão rico as coisas do Senhor, que não é qualquer coisa que a gente acata. Porque, na realidade, essas outras coisas são muito pobres, né? A gente vê, no meio de crianças, o 6-7, que é uma música 20, 20 mais 20 é 7, professora 6-7. Então, umas coisas assim que pega e fica, né? Então, a gente vê que falta conhecimento da palavra para enriquecer a nossa mente, nosso coração, porque as pessoas, a gente se enche, né? E as pessoas vazias, elas se intertem com essas coisas que é rápida e acha legal. Então, eu acredito que falta mesmo o conhecimento da palavra, né? Essa inteligência rica da palavra para não aceitar qualquer coisa. A gente vê realmente o mundo, né, o vocabulário do mundo, o pensamento do mundo, né, é muito triste, muito, muito vazio, né?
E como cristãos, como você disse, nós conhecemos algo diferente, vivemos assim. Ontem à noite a gente estava na reunião dos adolescentes, né, e o Mateus perguntou para ele sobre a escola, sobre a amizade, né? E uma das meninas falou, olha, é difícil porque a gente tem amizade, né? Não vai ficar longe de todo mundo, mas a gente vê que as conversas, assim, não só de questão de moral, mas a questão da conversa vazia, como você falou aí. Eu ouvi pela primeira vez esse negócio de Six, o quê mesmo? 6-7, ontem, porque apareceu uma propaganda do Burger King, né, que tem que chegar lá e fazer assim, né, parece? Som. Eu acho que está acabando a bateria, mas se desligar de novo, a gente troca a bateria. Só um pouquinho. Então, aí eu vi lá esse negócio, né? Não, você faz assim e vai ganhar um desconto, né? Se fosse um doce, mas era uma mini tique, né? Mas talvez para ganhar um desconto, comer, né? Quem sabe? Chegar lá e fazer só isso, né? Tomara que ninguém veja. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí a Nádia estava me falando que é um negócio de adolescente. Tá? Agora eu vou até pesquisar, eu fiquei curioso o que é. Mas, assim, são coisas que não são nada, né? Se eu for analisar profundamente. E, assim, a maioria, né? Todo mundo é vidrado na coisa. Né? E, infelizmente, nós temos tanta riqueza, né? Tanta coisa boa, tantos versículos bíblicos aí para decorar, para falar, repetir e glorificar o nosso Deus. Mas, muitas vezes, nos falta um pouco disso. Vamos continuar. Ponto 2. O fundamento das Escrituras. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Eu falei há pouco, agora a revista fala novamente. Ó. A finalidade da história e da criação de todas as coisas está expressa neste versículo. A glória do Senhor enchendo toda a terra. Falei há pouco que toda a história, né, tudo que acontece desde a criação, todos os dias, a nossa vida, vão formando e vão representando essa glória do Senhor. A revista fala sobre os não crentes, ficam intrigados com esse conceito, ofendidos, porque eles consideram a Deus como um ser finito. Não é difícil, tem tipo de não crente de todo tipo, né? Mas tem alguns que não entendem, falam que não existe um Deus como nós falamos. E eles comparam a glória com essa autoglorificação aí das pessoas. Mas nós sabemos sim que existe um Deus. Aqui na lição colocou ali aquela definição, né? Parte da definição do catecismo. Deus é infinito, eterno, imutável, em toda a sua perfeição. E nós, assim, louvamos a Deus. Olha essa segunda parte, é interessante, olha. Está em amarelo ali. O maior bem que pode proceder de uma criação finita é a glorificação do seu Criador. Então, nós somos criados. E como nós podemos agradecer, responder ao ser criado por Deus, ao existir, ao ter a nossa vida, família, né? Tantas coisas que nós vivemos. É glorificando o Criador, glorificando a Deus. Dar glória a Deus significa louvá-lo. A lição ela trouxe vários tópicos, né? Ela não traz assim uma sequência muito grande, não. Então são tópicos que podemos até dizer diferentes uns dos outros. Embora não esteja aqui como tópicos, né? Só colocou 1 e 2, mas ela traz vários tópicos. Então se eu pular alguns, os irmãos quiserem falar, pede o microfone e fala. É bom falar no microfone porque está gravado e fica o que você falou também para outras pessoas ouvirem. Então, essa glória, ali como diz, dar glória a Deus significa louvá-lo.
Salmos estão cheios dessa expressão. Salmo 148, 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e dos céus. Então, louve ao Senhor. Nós lemos hoje, né, um salmo também que falava sobre louvar ao Senhor. Aqui traz algumas perguntinhas. A primeira é: como podemos dar glória a Deus se Ele já tem toda a glória? Alguém poderia dizer, mas Deus não precisa de glória, Ele já tem toda a glória. Mas nós sabemos muito bem responder essa pergunta, não? Sabemos, né? Eu não dou glória a Deus para que Ele seja glorioso. Eu dou glória a Deus porque Ele é um Deus glorioso. E aqui fala, é um reconhecimento, olha a frase de baixo ali. Deus se compraz no reconhecimento de suas criaturas. Expressam sobre os seus atributos. Então é reconhecimento. Quando eu falo para alguém, né, olha, você, parabéns você é uma pessoa estudiosa, passou de ano. Então, não é porque eu falei isso que ele passou, ele já até passou, né? Mas é um reconhecimento, é muito bom perceber o reconhecimento, até no caso do humano, incentiva para que ele continue firme. Né? Mas no caso de Deus, não é só um reconhecimento mesmo. Deus não precisa de glória, mas no final aqui da revista vai voltar sobre esse assunto também. Outra pergunta que aparece aqui: como podemos dar glória a Deus se Ele já tem toda a glória? Isso já foi. Desculpe, irmãos. Essa é a segunda pergunta. Não tem ponto de interrogação, mas é a segunda. Comparação de Deus com outros deuses humanos. Podemos considerar isso como insulto? Seria a pergunta. Considerando isso como insulto a Deus, essa talvez seja mais fácil de responder do que a outra. Né? A própria Bíblia faz esse tipo de comparação. Quando diz, por exemplo, em 1 Crônicas 16, 25, que o Senhor é mais temível do que todos os deuses. Quando ele diz isso, não está dizendo que existem outros deuses. A mesma palavra diz que os deuses não são nada. Mas por que existem outros deuses? Porque nós produzimos deuses. Nós glorificamos pessoas, coisas. Né? Deus não precisa ser uma pessoa, um artista. Talvez uma viagem, uma compra que você deseja. Então, Deus é maior que os outros deuses. Deus é aquilo que você coloca no centro do seu coração. Então, é maior do que qualquer outra coisa. Então, por isso que não é errado fazer essa comparação. Não é? Não estamos falando que existem outros deuses, mas estamos falando e comparando no sentido de afirmar que Deus é mais, muito mais. Aqui continua falando sobre isso. Exemplo, Romanos 16, 27. Ao Deus único, olha lá, Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus pelos séculos dos séculos. Então, mesma palavra que diz mais temível que todos os deuses, coloca em letra minúscula os deuses, é a palavra que fala ao Deus único e sábio seja dada a glória. Ao único Deus. Uma outra palavra que aparece aqui na lição, que eu já adiantei, é a tal da misericórdia. A misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos possibilita reconhecer a sua glória e sermos participantes dela. Deus foi tão misericordioso conosco que nos revela a partir da sua palavra, do seu Espírito Santo, nos dá entendimento. O homem que não tem a Deus, ele não consegue compreender a glória de Deus e muito menos dar glória a Deus, né? Porque ele acredita que o mundo todo é um acaso qualquer, ele acredita em tantas coisas. Então, quem não tem a fé, quem não tem Deus no coração, está
perdido. Então, que misericórdia Deus tem conosco, de nós sermos participantes desta glória. Recebemos a salvação, recebemos aqui o perdão, e temos uma passagem bíblica aqui, que diz: ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Aqui a lição colocou esse versículo dizendo que é pela misericórdia que nós podemos exclamar ao Deus, ao Rei eterno e imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, a misericórdia de Deus nos leva a exclamar, a glorificar a Deus. A gente sabe que ninguém fica sem adoração. Nós somos criados para adorar. É isso que fala. O ser humano pode ser colocado isolado num lugar e ele vai adorar, ele vai levantar uma pedrinha no chão lá e vai dar alguma coisa, ele vai adorar. Nós somos criaturas que adoram. E pela misericórdia de Deus, nós adoramos a Deus. Dia a dia somos tentados a adorar outros deuses, a glorificar a outras coisas, a nos afastar dos princípios da palavra, como aconteceu. Houve necessidade de uma reforma, voltando lá para a introdução, né? Mas nós, pela misericórdia de Deus, permanecemos firmes, né, no caminho do Senhor. O versículo de Judas 25 diz: ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Importante a gente separar, né, esses textos. Risca aí na sua revista. Faça uma lista de versículos que glorificam ao Senhor. Leia-os diariamente. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Olha que palavra bonita essa. Ao único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. E aí ele diz: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A único Deus seja toda a glória. Terminando o ponto 2, não sei por que eu achei que só tinha 2 pontos, são 3, né? Terminando o ponto 2, diz aqui: até o final dos tempos, a humanidade é conclamada a reconhecer a Deus em sua glória e majestade, como o único nome a ser adorado. Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Bonito, né? Alguém quer contribuir com a palavra? Sim. Através da palavra, da orientação de Deus, nós vamos glorificar o Senhor, até mesmo com as nossas vidas, com o nosso caminhar, com a sabedoria de Deus, né? O temor do Senhor, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? E esse versículo de Apocalipse, né, ele coloca, né, quem não temerá, quer dizer, esse temerá é o temor do Senhor, né, ao Senhor, né? E temendo ao Senhor, nós aprendemos a glorificar a Ele, né? Ponto 3, a prática da doutrina. Então vamos ver de forma mais prática aqui, né? Como que nós vamos glorificar a Deus? Glorificar a Deus na prática significa que seu amor, bondade, santidade e justiça devem ser intensa e constantemente expressos em suas criaturas. A glória de Deus é se manifestar na natureza, na criação, no mundo, né? Nos mares, mas principalmente em nós, né? Eu fico pensando em relação à própria existência humana, a nós, como que funciona um corpo humano, né?
O homem que nunca teve um filho, né? Eu fico imaginando como que será que uma mulher, de repente, tem uma criança crescendo dentro da barriga dela. Deve ser um negócio muito estranho, né? E que milagre é esse, gente? É algo sobrenatural. A gente percebe a forma que Deus nos dá. E a partir do nosso conhecimento, da conversão, que bênção é nós podermos glorificar a Deus, seguindo os caminhos dele. Hoje o mundo busca tantas filosofias, vão atrás de religiões. Quando você olhar bem essas religiões, a maioria delas copia tudo da Bíblia, né? Só faz umas alteraçõezinhas lá, mas segue muitas coisas da Bíblia. Mas não seguindo Jesus, não seguiu nada. E nós somos abençoados em conhecer a palavra e, por isso, glorificar a Deus. Então, esse tópico 3 aqui fala um pouco sobre como nós podemos glorificar a Deus através das nossas vidas. Confissão de fé, lembrou aqui aquela questão importantíssima, né? O fim principal do homem. Então, nós não podemos esquecer disso. O fim principal nosso é glorificar a Deus. Nunca vamos colocar nada no lugar do Senhor Deus. É o nosso objetivo principal na nossa vida. E aí começa dizendo, não significa simplesmente a participação intensa dos cultos, trabalhos religiosos. Mais para baixo ele vai falar, acho que é o último tópico, sobre a importância da igreja. Mas ele começa dizendo que não necessariamente está falando só glorificar a Deus através da igreja, mas temos vários modos práticos aqui. Então ele começa dizendo o seguinte: existirá uma ocasião em que todas as nações o reconhecerão e o glorificarão. Aqui está falando dos céus, né? Então esse versículo não se aplica a hoje. Hoje não são todas as nações. Nem todas as igrejas glorificam o nome de Jesus. Imagina todas as nações. Infelizmente esse mundo ainda está caminho para um dia perfeito. Mas aqui descreve os céus. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Todos glorificarão o nome do Senhor. Mas o texto, ele traz este verso no desejo de clamar a Deus. É um clamor a Deus. Um dia todos adorarão, mas Senhor, eu quero te adorar, eu quero te glorificar. Esse pedido, então, está no verso 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Se a gente fosse colocar aqui como glorificar a Deus, poderíamos dizer que a primeira coisa é peça a Deus para que Ele transforme o seu coração, para que Ele faça de você um coração que deseja a presença dEle. Isso é glorificar a Deus. Eu falei na reunião quarta-feira que temer a Deus é muito desejo de agradar, né? É aquela pessoa que tem muito desejo de agradar, esse realmente que está temendo ao Senhor. Isso é respeito ao Senhor. E o temor e glória é bem perto, né? As duas palavras. Você troca só a pilha. Temendo ao Senhor. Por isso a oração aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então nós precisamos
Pedir que Deus esteja colocando no nosso coração esse desejo de glorificar o Senhor. Porque a gente vai sair daqui, né? O que nós vamos fazer hoje, amanhã, depois? O que nós vamos glorificar? O que vai estar no nosso coração? Né? Precisa ser o Senhor. Eu não vou glorificar o Senhor só no domingo e depois, segunda-feira, eu vou glorificar o meu trabalho, as minhas amizades, o meu jogo de futebol. Não, eu vou glorificar Deus o tempo todo. Seja comer, beber, o que eu estiver fazendo é para a glória de Deus. Então, o almoço é bom, né? Essa semana não passa o bolo de laranja. Acho que eu que vou ter que fazer mesmo, mas... a cesta para o bazar para eu comprar o bolo. Ela faz o bolo e eu compro. O que eu vou fazer? Até esqueci o que eu estava falando. O que eu vou fazer? Né? Deve ser para glorificar o Senhor. Então, comendo, bebendo, fazendo o que eu estiver fazendo, eu não vou esquecer. Vou ficar adorando o bolo agora? Né? Porque é fácil fazer isso, irmãos. Adorar um esporte, adorar um trabalho. Estou tão envolvido com aquilo, eu tão gosto, que você se esquece. O músico começa a tocar para adorar a Deus, daqui a pouco ele está adorando o teclado. Aí ele quer comprar um teclado melhor, quer aprender a tocar os sons mais lindos. Daqui a pouco Deus foi embora. Tem muita história, né? Que nós não vamos ficar fazendo fofoca no domingo aqui, né? Mas tem muita história de igrejas que começaram tão bem, mas que foram se perdendo na beleza delas mesmas, que foram crescendo e que foram se tornando objetos de adoração, os líderes, os grupos de louvor, e de repente se afastaram do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Para a glória do Senhor, nós devemos viver. Então, ore para que eu não viva para mim mesmo, mas para a glória do Senhor. Aprendemos também que a glorificação está intimamente ligada com ações de graças, pelo que Deus tem feito por nós. Interessante essa ideia de glorificar com ações de graça, porque quando você vai num lugar e você reclama de tudo, nossa, mas essa comida está não sei o quê. Nossa, mas esse lugar aqui, nossa, essa lâmpada queimada, nossa, isso... Você não está glorificando, você está falando mal daquele lugar que você foi, não é? E se a gente começa a falar da nossa vida desse jeito, reclamando de tudo da nossa vida, nós estamos deixando de dar glórias a Deus, estamos deixando de glorificar o Senhor, e quando nós damos graças a Deus, reconhecendo que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está cuidando de todas as coisas, é um reconhecimento. Então isso deve ser feito por nós, ações de graças. Temos glorificado a Deus praticamente por intermédio de nossa crença nele. Isso aqui é um outro ponto já, está junto ali, mas ações de graça é um ponto. Olha quanto ponto tem a lição, né? Crença. Fé é glorificar. Se eu falo para você, vamos sair em tal lugar, você me espera lá 3 horas da tarde? Se você me espera, você está pondo confiança, não é? Em mim. Então, é um reconhecimento que você está dando à minha pessoa. Quando nós confiamos no Senhor, a crença é dar glória, é dar oportunidade. Quando alguém fala, vamos lá 3 horas, você fala, eu sei que ele não vai, nem vou. Você não deu mérito. Você desprezou aquela pessoa. Pode até falando a verdade, né? Mas é um demérito. Então, nós cremos em Deus, por isso nós glorificamos ao Senhor. Todo dia que a gente levanta e fala, obrigado, Senhor, por mais um dia, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor está conduzindo a minha história. Eu vou continuar, né? Não pelo que eu vejo, mas pela fé, porque eu creio que o Senhor tem todas as coisas. Eu vou me animar por causa do Senhor, porque eu confio, não pelo que eu vejo. É um versículo que fala isso. O justo viverá pela fé. Então, assim, isso é da glória a Deus.
Você tá vivendo por algo que você não está vendo? Mas eu creio em Deus, por isso eu continuo. Aqui tem um exemplo de Abraão, Romanos 4, 19 a 22. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele confiou, por isso glorificou a Deus. Essa glória que damos a Deus, crendo que Ele é poderoso para nos salvar e cumprir a sua promessa. Essa é a glória que damos a Deus. Então nós cremos na justificação, na predestinação, nós cremos nesse cuidado de Deus para conosco. E isso é dar glória a Deus. É nessa parte aqui que o texto fala, da lição, fala que Deus não depende dessa glorificação, né? Nós não glorificamos a Deus porque Ele precisa da nossa glória. Mas aqui é porque é uma evidência, né? Deus é maravilhoso. Essa própria predestinação, portanto, resulta em glorificação a Ele. Tudo que Deus faz, nos justificar, nos santificar, nos regenerar, nos predestinar, tudo isso remete em glória a Ele, pela bondade de Deus. E ali tem uma frase: glorificamos a Deus com as obras que se enquadrem nos preceitos de justiça contidos na Escritura. Antes tem uma palavra ali que eu pulei, ó, pureza. A lição fala isso, nós glorificamos a Deus em pureza sexual, quer solteiros, quer casados, mantendo os limites da sensualidade dentro do casamento, como Deus projetou e nos ensina. Fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí vem todo o nosso testemunho, a glória a Deus que nós damos na pureza, em não mentir, em não roubar. Glorificamos a Deus com o nosso corpo. O que é glorificar a Deus com o nosso corpo? É quando nós buscamos viver em pureza, seja no pensar, no falar, no agir. O servo de Deus deve ter uma perspectiva correta. Eu coloquei ali as duas frases, ó, perspectiva correta e procedimento exemplar. É uma perspectiva correta, aí a gente volta naquilo que foi falado, da Valdirene, da palavra, é uma perspectiva que nós temos pela palavra. E essa perspectiva, ela gera o quê? Um procedimento. Infelizmente, nós temos muita perspectiva e talvez pouco procedimento, né? Porque é difícil praticar. Ah, já entendi tudo, mas agora praticar, vamos aos poucos, né? Vamos devagarinho. Não, eu já entendi, mas tem que ser hoje. Então nós precisamos buscar essas duas coisas. 1 Pedro 2:12. Ali diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Repare aqui, a lição vai trazer uma coisa interessante, que se nós andamos num procedimento exemplar, nós vamos glorificar a Deus, porque nosso procedimento exemplar vai ser para até os não crentes um cala-boca, né? Vocês não podem falar de mim. Vai ser nos não crentes uma glória a Deus. Sabe aquela história de que quando você faz alguma uma atitude de cristão e aquela pessoa fala, Deus te abençoe,
Você levou aquela pessoa a pensar e a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Muitas vezes sem essa pessoa ser um cristão. Mas quando você é um cristão e faz uma coisa errada, aquela pessoa, além de te amaldiçoar, ela amaldiçoa Deus, ela amaldiçoa a igreja, ela fala, tá vendo? Por isso que eu nunca vou ser um crente. E vai para o outro lado. Então, a nossa vida, as nossas atitudes devem ser sempre santas e boas para que a gente possa sempre levar glória a Deus, dos irmãos e até dos que são de fora da igreja. O tempo está passando, né? Vamos chegar, está chegando no finalzinho já. Glorificamos a Deus, aí chegou na igreja. Glorificamos a Deus, sim, por meio da nossa participação e integração na igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E aí entra no compromisso, né, irmãos? Compromisso que nós devemos ter. Qual é a urgência? Qual é o meu compromisso maior? Então, nós nem cogitamos faltar na igreja, porque é o meu compromisso, eu vou lá. Eu não vou se der certo isso, se der certo aquilo, se eu acordar animado, né? Ou se o pregador foi tal pastor, foi tal... Não, eu vou porque é o meu compromisso com o Senhor. Se a gente não tem isso na nossa mente, alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas você está endeusando a igreja? Não, mas o que Deus deixou para nós aqui nessa terra para que a gente pudesse se reunir e, como os irmãos, aprender a palavra, adorá-lo e glorificar o nome dele? A sua igreja. Então eu preciso dedicar esse tempo para o Senhor Jesus. Porque se um dia você falar, hoje eu não vou não, porque eu acordei meio desanimado. Domingo que vem você vai acordar animado? Você vai acordar desanimado e meio, né? E no outro? No outro você pode até acordar animado, mas não vai. E no outro? Você nem lembra que você tem compromisso mais com a igreja. Ah, eu ia mesmo? Eu lembro na pandemia, né, que tem algumas pessoas que mudaram o seu ritmo, né? Pessoas que nunca mais foram na igreja depois da pandemia. Não sei se aqui aconteceu isso. Acho que a pessoa estava esperando uma coisa para parar de ter o culto, para ela perceber que não precisava de ir na igreja. Então voltou à igreja, fulano não voltou mais. Lá em Itapeva tem alguns irmãos que, como na época da pandemia era culto online, meus irmãos agora não vão mais de manhã na escola dominical porque acostumaram o tal do culto online. Ah, de manhã eu fico no computador aqui na minha caminha, né? Vou à noite no culto, estou participando também, né? Tá. Não é assim, né, irmãos? Ou a gente tem compromisso, ou a gente não tem. Glorificamos a Deus. Vamos terminar? Conclusão. Procuremos viver de maneira cristã, não somente na igreja, mas em nossas atividades e nosso trabalho. Viver para glorificar a Deus. Isaías 60, 21, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, glorificar a Deus com as nossas vidas, nossas famílias, não apenas palavras vazias, mas sinceridade do nosso coração e tudo mais. A aplicação. Não permita que o tema desta aula fique apenas por aqui. A aplicação deve continuar. E qual que é a pergunta aqui para a gente refletir durante a semana? Pense sobre como cada uma de suas atividades deve redundar para a glória de Deus. Que eu falei que tudo para a glória de Deus, como eu comer o bolo de laranja, vai glorificar Deus, né? Como em gratidão ao Senhor, né? Tudo isso. Como eu participar de determinada reunião ou trabalhar, isso redunda para a glória de Deus. Então, tudo assim nós devemos pensar e refletir.